a Deus, sem perda de tempo, quero pedir aos irmãos que venham abrir a palavra do Senhor no Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, vamos ler do versículo 39 em diante. É uma passagem bem conhecida, por isso não precisamos lê-la toda. Vamos ler apenas o que vai introduzir o tema que me foi proposto nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 39. Podemos ler, amém? Diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. O tema proposto para essa noite, para a mensagem nessa noite é Mulheres vencendo a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Claro que aqui nós estamos fazendo alusão a mulheres, por ser um culto, direcionado pelas mulheres, mas queremos agradecer também a presença de todos os varões, dos nossos pastores que estão aqui nos apoiando. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra, ela é poderosa para fazer aquilo que é proposto. Assim que você abre o seu coração, então eu tenho certeza que os irmãos também receberão de Deus. E aqui nós estamos diante de uma passagem onde os discípulos estão enfrentando uma grande tempestade. E eu orando ao Senhor, eu falei: Senhor, um tema tão batido, uma palavra também bem conhecida, e eu pedi orientação ao Senhor e o Senhor me direcionou a comentar sobre algumas tempestades que vêm sobre as nossas vidas enquanto estamos aqui nessa terra. A Bíblia diz que enquanto estamos aqui, nós passaríamos por aflições, mas que era para nós termos bom ânimo. E o Senhor me fez pensar sobre uma tempestade natural, que é como essa que os discípulos estão passando, uma tempestade natural. O que é uma tempestade natural? E vou trazer alguns exemplos de mulheres que passaram por essas tempestades. Para ilustrar essa tempestade, eu quero trazer aqui a história de Sunamita, que está em 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 8. Uma mulher que é esposa de um profeta, havia perdido seu esposo, estava levando a sua vida, quando de repente os homens vieram para prender os seus filhos. Ela já tinha passado por uma perda e ela não estava esperando passar por aquilo. Tempestade natural, como diz o nome, é aquilo que vem sobre nós quando nós não esperamos. Como nossa irmã não esperava estar pegando Covid, embora estamos passando num momento em que qualquer um de nós está suscetível a isso. Mas nós nunca esperamos que alguma coisa aconteça assim. Não tem aquela história que a gente às vezes vê no noticiário, mas quando acontece perto de nós ou na nossa família é diferente, porque nós não esperamos que aconteça. A gente acha que acontece lá na televisão, no jornal, mas quando acontece perto de nós, a gente se espanta. Essa era uma tempestade natural. É algo que vem sobre nós que nós não esperamos. E aquela mulher foi buscar no profeta a solução do seu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Também quero mencionar aqui uma tempestade que vem do inimigo. E aqui eu trago como referência uma mulher que não tem nome, que é uma mulher chamada, referida na Bíblia como uma das pacíficas de Israel. Ela se encontra em 2 Samuel, capítulo 20, do verso 18 ao 20, que diz 22, que fala dessa mulher que não tem idade, não tem nome, e ela estava ali na sua cidade, quando de repente Seba entra naquela cidade ali escondido, aleluia, se refugiando ali. Olha, Seba entrou ali como um enviado do inimigo, sabe? Porque aquela cidade era uma cidade de paz, era uma cidade de refúgio, assim como o nosso lar, Aquela mulher não esperava que aquele maligno fosse entrar ali.
E ele entrou ali. E aquela cidade estava toda prestes a ser destruída. Mas ela se levantou e disse assim, olha, peraí, não é bem assim não, Joabe. Essa cidade aqui é a cidade do Pacífico, é uma cidade pacífica. E eu sou uma das pacíficas dessa cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Minha amada, eu quero aqui começar a explanar algo para você. De repente veio uma tempestade do maligno sobre a sua casa, que você não esperava, assim como é natural. De repente alguma coisa aconteceu dentro do seu lar, porque nós sabemos, amados irmãos, que nós estamos buscando, estamos em vigilância, mas nós também sabemos que nem todo mundo dentro da nossa casa vive na mesma comunhão, vive na mesma ligação, vive no mesmo mistério. Às vezes nós estamos buscando, clamando, nos refugiando, mas alguém dentro da nossa casa não está como nós e permite que o inimigo entre para fazer arruaça. Mas eu quero te dizer que hoje, nessa noite, o Senhor está dizendo, olha, se levante como uma mulher pacífica e não aceite que o maligno venha fazer arruaça dentro da sua casa. Essa tempestade não vai prevalecer na sua casa, como não prevaleceu na cidade daquela mulher, porque ela, com a autoridade do pai, ela chegou ali diante de Joabe e falou, olha, vem aqui, que eu não aceito isso não, vem aqui, vamos resolver. E além de resolver, ela deu a solução, porque ela conseguiu, com a autoridade de Deus, diante de toda aquela cidade, destruiu, dissipou o seu inimigo, jogou a cabeça dele para fora, e a paz voltou a reinar no seu lar. Minha amada, eu não sei se isso tem acontecido no seu lar. Às vezes acontece, irmãos. E às vezes, irmãos, a gente está orando, está fazendo tanta vontade do Senhor, e parece que está tudo do lugar, fora do lugar. E você às vezes até se culpa. Às vezes você até fala, poxa Senhor, será que não estou orando direito? Será que não estou buscando direito? Será que eu estou em pecado? Mas o Senhor nessa noite está dizendo, olha, o mar já está aberto. Você é um milagre. Vem cantar louvores ao Senhor e vem destruir o maligno. Se porventura ele entrou na sua casa, aleluia. Nessa noite você tem autoridade de Deus para gerenciar isso e jogar por terra. E a paz voltar a reinar. Louvado seja o nome do Senhor. Basicamente foi isso que Jesus disse para os discípulos. Por que sois tímidos? Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, trazendo também para a palavra, porque eu vou fazer esse ping-pong, mas vocês vão me acompanhar em nome de Jesus, amém? Ele estava dizendo, olha, a autoridade está na mão de vocês. Assim como estava na mão daquela mulher, olha, a autoridade está na mão de cada um de nós, para manter a paz dentro da nossa casa, independente da tempestade que vier sobre ela. Porque a sua casa, como a minha casa, está firmada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E a casa firmada sobre a rocha pode vir um vento, pode vir a água, pode vir a enfermidade, pode vir o que vier. Ela não vai cair. Ela pode até se abalar, mas cair jamais. Porque quem firma a sua casa, quem firma a sua família, é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Aquele que faz de você um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer uma terceira tempestade. Uma tempestade que talvez para muitos aqui vai doer. Porque quando eu li, quando eu escrevi, doeu. Porque para mim, primeiro fala comigo, né, gente? Essa palavra que falou comigo primeiro, é lógico. Sou boba nem nada. Guardei tudinho aqui, ó. Que é a tempestade da desobediência. Aquela tempestade que vem por uma desobediência. E eu vou trazer uma mulher. Eva é a mais, né? Eu pensei em trazer Betseba também. Perdeu seu filho. Mas, olhando bem para o contexto, não sei se eu poderia colocar a Betseba nessa tempestade. Não. Por isso não trouxe ela. Não. Então eu preferi colocar a Eva. A desobediência de Eva trouxe muitas consequências para a sua vida e para a vida da sua família. E para todos nós. Todos nós passamos o que passamos por consequência, né, dessa desobediência lá no início.
E aqui eu não estou querendo, irmãos, colocando toda a culpa em Eva. Por favor, não é isso. Mas como estamos fazendo alusão a mulheres, por conta de Eva, muita coisa aconteceu. Tudo que nós passamos hoje vem em decorrência dessa desobediência. Por conta disso, os irmãos e as irmãs já sabem perfeitamente, e eu acredito que os nossos amados ouvintes também compreendem, que toda dificuldade, e diz no versículo de Gênesis 3, 23 e 24, diz que Deus colocou eles para fora do jardim, para que eles lavrassem a terra e vivessem do suor do seu trabalho. E nós passamos, às vezes, irmãos, de certas dificuldades que é por nós mesmos. Só que essa tempestade é a tempestade mais difícil. Sabe por quê? Porque para a gente reconhecer essa tempestade, a gente tem que reconhecer o nosso próprio erro. A gente tem que aprender a olhar para dentro de nós. A gente tem que aprender a olhar para as nossas atitudes, porque é muito fácil, irmãos, fazer como Adão fez, ou como Eva fez, ou como tantos de nós fazemos quando acontece algo dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio, e a gente diz, não, mas olha só, fulano também fez isso. E eu fiz o quê? Para que essa tempestade cooperasse, para que esse problema viesse, a consequência acontecesse. O que foi que eu fiz, pastor Reginaldo? O que foi que eu fiz para contribuir para que essa tempestade? Será que não fiz nada? Mas é mais fácil eu jogar para o outro. É mais fácil eu culpar o meu esposo, ou meus filhos, ou culpar um vizinho, né? Ou culpar um líder, ou culpar uma irmã por algo que não acontece direito dentro do meu departamento. Não, é mais fácil. Não, olha, o culto foi uma água porque não tinha cooperação de ninguém. O culto, quem oferece ao Senhor sou eu e sou você. A glória que vai cair aqui depende de como eu e você vai se derramar diante do Senhor. Poderíamos estar em 2, que Deus faria a sua glória aqui, porque 2 reunidos, buscando a Deus em espírito, em verdade, coração contrito, Deus se manifesta. Então eu quero te dizer, ainda que por alguma desobediência tenha entrado alguma tempestade na sua vida, Deus é poderoso para dar vitória a você. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda que isso aconteça, mesmo que a gente tenha entrado, o Senhor está com as suas mãos abertas e potentes para nos guardar. Sabe como? Porque diz a palavra que por conta de um homem entrou o pecado no mundo, mas também através de um homem também veio a salvação. Ela está estendida. E aí eu vou te apresentar isso, aleluia, vou te apresentar a última tempestade, a tempestade de livramento. Quero trazer Maria para ilustrar isso. Maria, sim, Maria, mãe de Jesus. Irmãs, uma jovem se preparando, sonhando para casar. Ah, que maravilha! Como será o meu casamento com José? Lindo, maravilhoso, diante de toda a sociedade da minha cidade, meus familiares de José. E eu não quero trazer isso como uma coisa negativa não, irmãos. Mas foi uma situação que não era esperada por Maria. Mas para combater a outra tempestade que veio sobre toda a humanidade, Deus levantou essa, que é a tempestade do livramento. Porque é graças a essa tempestade do livramento na vida da Maria que hoje nós estamos aqui. Porque o Senhor escolheu aquela mulher para fazer a diferença. Ainda que ela não estivesse esperando ser mãe do nosso Salvador. Ainda que ela não estivesse esperando uma gravidez antes da grande festa do seu casamento. Mas o Senhor fez ela entender que aquele reboliço, aquela confusão seria para trazer um grande livramento a toda a humanidade. Você entende isso, meu amado? O Senhor, através dessa dificuldade, trouxe um grande livramento para mim e para você. Existem situações que Deus levanta para trazer um grande livramento para nós e para os nossos amados. Nós às vezes não entendemos porque nós pegamos um Covid ou porque acontece um acidente. É para trazer um grande livramento. É para se cumprir a vontade do Pai em nossas vidas. E aí eu quero trazer só rapidinho, porque o meu tempo está acabando.
um testemunho pessoal. Muitos anos atrás, também não tanto, né, gente? Senão vocês vão achar que eu sou velha. O meu esposo, ele, né, já era obreiro. A gente era casadinho de pouco. Esse homem lindo aqui, é o mais lindo da igreja, vocês sabem, né, gente? E ele falava assim nas nossas conversas. Ele trabalhava muito, estava trabalhando direto na época, na Macro, né? Depois de um período muito grande, já tinha um pouco mais, quase um ano que ele estava trabalhando lá. E ele falava assim, poxa amor, eu não estou tendo tempo de ir para a igreja, não estou tendo tempo para fazer nada, a obra do Senhor. E quem conhece meu marido aqui desde pequenininho sabe que meu marido sempre foi assíduo na casa do Senhor. Quando eu conheci meu esposo dirigia a oração dos jovens, fazia visita nos lares, era recepcionista da matriz antiga, né? E ele falava sempre isso, que queria ter tempo para fazer a obra do Senhor. E aí, irmãos, veio uma tempestade. Um belo dia, meu marido indo trabalhar de bicicleta, uma moto atropelou meu marido. Irmãos, no início a gente não entendeu. Mas um dia chorando, aos pés da minha cama, vendo meu marido todo quebrado, o Senhor falou comigo assim, Ele não me pediu tempo para fazer a minha obra. Porque, irmãos, depois que ele sofreu esse acidente, ele foi dirigir Chatuba. Ele ficou encostado, fez 5 cirurgias, tem platina e pino no seu braço. E ainda está em tratamento, ainda está encostado. E depois disso, ele teve tempo para fazer a obra. Às vezes a gente não entende. As coisas que Deus faz na hora, eu não entendi. Mas Deus estava, através daquele movimento, respondendo algo que estava no coração dele, que era o desejo de fazer a obra. Que era também, claro, batia com o desejo do Pai, diante da chamada dele, porque nós temos uma chamada, e quando nós fazemos uma oração que encaixa perfeitamente com a vontade do Pai, fechou, amigo, fechou. Deus vai operar de algum jeito. Porque Deus nos chama, e se nós dizemos, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade, Ele vai preparar todo o caminho para você começar a fazer aquilo que Ele tem proposto para nós. E com isso, meus amados, eu quero te dizer que independente da tempestade que nós venhamos passar nessa terra, independente das tribulações, enfermidades, seja lá perseguições, calúnias, porque nós achamos que somente os missionários passam por isso, não. Nós, servos de Deus, também somos perseguidos, porque quando nós deixamos a luz de Deus brilhar em nós, refletir em nós, o inimigo não fica satisfeito e ele começa a se levantar. E às vezes nós também precisamos entender isso, que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque os discípulos estavam aqui em obediência ao Senhor. Na passagem que nós lemos, eles estavam em obediência. E o mar se levantou contra eles. Olha, porque você está fazendo a obra de Deus, não quer dizer que o vento e a tempestade vai se levantar contra você, não. Ela vai se levantar sim, mas eu quero te dizer, com uma lição dela você vai sair. Você vai sair mais forte, você vai sair com mais fé, você vai sair com uma experiência diferente, porque as tempestades que Deus permite que se levante não é para nos destruir, é para que a gente venha se fortalecer cada dia mais e tenha experiências no Senhor. Paulo disse que tudo aquilo que ele já tinha aprendido, tudo aquilo que ele já tinha passado, é como trapos, é como nada diante da experiência que ele tinha passado com Jesus. Meus amados irmãos, tudo que passamos aqui na terra é para nos aperfeiçoar para o grande dia do arrebatamento, irmãos. E não tem sido diferente essa época que estamos vivendo. Vejo muitas pessoas reclamando, murmurando, falando que não aguenta mais. Querido, cuidado. Você pode dizer que não aguenta mais? Cuidado com a resposta que você pode ter. Porque se você não aguenta mais, significa que a sua força está pouca, né? Só que você se esquece
que a sua força vem do Todo-Poderoso. Talvez você se esqueça, quando você reclama, que o nosso Deus está no controle de tudo, irmãos. Se foi algo encomendado ou não, da onde veio esse vírus, eu não sei. Mas eu sei que se veio, foi porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, como permitiu essa tempestade vir sobre os discípulos, assim como era para os discípulos aqui, é para mim e para você. É para que a gente deixe de ser tímido. É para que a gente tenha mais fé. É para que a gente entenda o nosso chamado, Ivone. É para que a gente entenda que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, minha amada, Ele está conosco. É para que a gente entenda que ainda que a gente venha descer a sepultura, Ele ainda está conosco. E aquele que desceu também está com Ele. Porque Deus não tem prazer em perder os seus. Muitos estão indo para o leito, sim, para ter um papinho com o mestre. E nós estamos aqui nessa noite agradecendo ao Senhor por mais essa tempestade que estamos passando, mas estamos sobrevivendo. Estamos vencendo, irmãos. Cada dia rompendo em fé, cada dia rompendo mais e mais. Sabe por quê? Porque o Senhor está no nosso barco. O Senhor está conosco. Olha, se você tem fé nessa noite, aleluia, repreenda o mar e a tempestade, porque Ele te deu autoridade. Quando Ele foi assunto ao céu, Ele disse para os discípulos: eu vos dou autoridade. E eu creio que essa autoridade, como igreja, está conosco, porque nós seguimos o Evangelho, seguimos os discípulos, porque somos alunos de Cristo. Então, meu amado, a autoridade e o poder para trazer a paz sobre a tempestade que está se levantando está sobre cada um de nós. Nessa noite, eu quero que você se levante como uma mulher, aleluia, cheia de autoridade, e homem também. Se levante, se coloque de pé, em nome de Jesus. E eu quero que você coloque na sua mente a tempestade que tem se levantado, a dificuldade que você tem passado, que talvez para você está engolindo o seu mar, o seu barco, talvez está quase à deriva e você não está entendendo. E eu quero que você nessa noite coloque isso como foco na sua mente. E nós vamos orar. Você vai orar e eu vou orar também, pedindo a Deus: Senhor, me dá autoridade sobre esse vento. Senhor, me dá estratégia para vencer esse vento. Porque se ele não cessar o vento, ele vai te ajudar a conduzir o barco até chegar ao porto seguro. Louvado seja Deus. Senhor, nesse momento, Senhor, estamos aqui como igreja, como teus filhos amados, totalmente dependentes de ti, Senhor. A tua palavra diz que a sua alegria é a nossa força. E nós estamos, ó Pai, humildemente te pedindo, Senhor, nos capacita nessa noite. Derrama sobre nós, Senhor, mais e mais, Senhor, autoridade, poder. Restaura, Senhor, sobre nós a unção, para podermos repreender, Senhor amado, este vento que tem se levantado. Senhor, nos ajuda, Senhor, com sabedoria, com graça. Nos ajuda, Pai, nos instruindo. Como diz a tua palavra, que o teu Espírito Santo, Ele está conosco para nos instruir todas as coisas. E nós estamos te pedindo, Pai, nos instrui, para que possamos ser bem-sucedidos no meio dessa tempestade que tem se levantado. Que nós possamos, ó Deus, repreender o mar, fazer, Senhor, o vento cessar. Senhor, que possamos chegar ao nosso porto seguro, todos a salvo, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Agora, Senhor, eu entrego, Senhor, aleluia, as pessoas que estão nos seus lares, que estão ouvindo, Senhor, este culto, Senhor. Deus, visita o lar dessa pessoa. Senhor, aquieta a alma, o coração, Senhor, aflito, angustiado.
Se essa pessoa não conhece ainda a presença do teu Espírito, que nesse momento ela venha reconhecer o teu Filho Jesus como o único Salvador da vida dela. E que o teu Espírito venha, Senhor, entrar e fazer morada e colocar as coisas no lugar. E o vento cessar. Meu Deus, alcança esses lares, Senhor. E vai dando vitória, Senhor, a essa família que nos ouve nessa noite. Pai, talvez essa pessoa esteja questionando, achando que não é digna, mas a tua palavra diz que o Senhor morreu por todos nós. O seu Filho morreu por cada um de nós, ainda que nós não éramos merecedores. Basta que nós venhamos reconhecer que Ele é Deus, que o seu Senhor fará morada nesse coração. Em nome de Jesus, nós te oramos, Pai. Cremos na vitória. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Obrigada. Eu quero externar aqui, você pode sentar, irmãos. Eu quero aqui externar minha gratidão. Dizer aos irmãos que às vezes a gente passa por situações que a gente acha que não vai conseguir. Eu sei disso. Hoje eu cheguei tão cansada do serviço que eu falei, eu estou muito cansada. E eu estava ali, eu falei, Senhor, me enche da tua graça, porque eu de mim mesma eu não tenho condição, eu estou muito cansada. E o Senhor me renovou de maneira tão linda ali, sentada naquele lugar, através dos louvores, meus irmãos, que eu estou me sentindo uma nova pessoa. Hoje eu não estou mais como eu entrei aqui. Porque a minha alma está como a de Maria, engrandecida no meu Senhor. Que você também saia daqui, homens e mulheres, engrandecidos no seu Deus. Porque é assim que Ele faz quando a gente se derrama e diz para Ele todas as nossas necessidades. Mesmo que sejam as mais falhas, Ele entra e faz um milagre, porque nós somos um milagre. Amém? Muito obrigada, agradeço a oportunidade.